Bem, pessoal, aqui é o monitor de radiologia novamente, Henrique Bedak. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre trauma no sistema nervoso central. Então, inicialmente, o que eu quero que vocês percebam, o que eu quero que vocês aprendam é a identificação do sangue, a presença do sangue no exame de imagem, seja esse uma tomografia, seja uma ressonância. Então, a gente tem que saber identificar como encontrar o sangue na tomografia e na ressonância. Inicialmente vamos falar um pouco da tomografia e como é que nós podemos identificar sangue na tomografia. Existe uma variação entre como identificar e o tempo na qual esse sangue está no cérebro. Então vamos começar à esquerda. Se a gente tem um sangramento, uma hemorragia aguda, ela vai ser representada como uma região mais hiperdensa, uma região branca, como nós vemos aqui no lado esquerdo do paciente. Então, nesse lado esquerdo nós temos uma região hiperdensa. Essa região hiperdensa, mais branca, mais próxima à cor do osso, representa um sangramento recente, de forma mais aguda. E já quando a gente vai para uma forma mais subaguda, nós vamos tendo que esse sangramento ele vai ficando mais próximo da cor do parênquima cerebral. Então, nós temos que, com o tempo, o sangue que antes ficava branco, agora tem uma cor muito parecida com o do parênquima cerebral normal. E, indo mais para um estágio mais crônico, nós percebemos que esse sangue, ao invés de ficar branco, ao invés de ficar da mesma cor do parênquima, ele vai ficar hipodenso. Ele vai ficar mais escuro que o parênquima normal. E é exatamente isso que nós vemos aqui no lado esquerdo desse paciente. Então, vimos um pouquinho como identificar na tomografia e agora nós vamos para a ressonância. A ressonância é um pouco mais complexo, porque nós temos várias possibilidades, como o T1, o T2, o FLAIR, né? Mas vendo de modo mais simples o T1 e o T2, nós vamos perceber que eles vão variar a sua intensidade de acordo com o estágio de como está a hemoglobina. Então, num sangramento recente, nós temos que ainda há muita oxihemoglobina. Exatamente a presença da oxihemoglobina na sua forma de oxi que vai fazer com que no T2 ocorra uma hiperintensidade e já no T1 ocorra uma isointensidade. Então, a identificação do sangramento na ressonância depende muito dessa interação da gente saber o T1 e o T2. E lembrar que exatamente esta coloração diferente em T1 e T2 está relacionada com o estágio da decomposição da hemoglobina. Então vocês vão pausar esse vídeo, vão olhar essa tabela e tentar assimilar como identificar no T1 e no T2 em cada momento. Perceba que com o tempo, isso é, antes nós estamos vendo que no T1 é isointenso e T2 é hiperintenso no estágio superagudo, com menos de 24 horas. Agora com o tempo isso vai mudando exatamente pela degradação da hemoglobina. Então, a gente tem aqui um exemplo que mostra vários estágios do sangramento em T1 acima e em T2 abaixo. Então, vamos lembrar que o hiperagudo é exatamente uma isointensidade em T1 e uma hiperintensidade em T2. E assim sucessivamente, de acordo com aquela tabela. Olhem em casa, pausem o vídeo e tentem assimilar cada um dos estágios com sua correlação do T1 e do T2. Aqui mais um teste, nós vamos somar tudo. Então, vemos nessa imagem aqui à esquerda uma tomografia. E nessa tomografia, aqui de modo mais superior do lado direito do paciente, nós temos uma região hipointensa, uma região mais escura que o parênquima normal. Isso nos leva a crer que esse sangramento já é um sangramento mais tardio, de uma forma mais crônica. E além disso, nós vemos um efeito de massa aqui que está desviando a linha média do paciente para a esquerda. Já a ressonância, nós vemos o quê? Aqui, na imagem do meio, nós temos o T1. E nesse T1, nós temos uma visualização
de um sangramento que está em T1 hiperintenso, está muito branco, e hiperintenso em T1 com a mesma coisa em T2, com hiperintensidade também em T2, é indicativo pela tabela de ser um subagudo tardio. Então, o subagudo tardio mais de 7 dias está condizente com essa tendência de crônica também da tomografia. Então, veja como a tomografia e a ressonância estão trabalhando em equipe para a identificação do tempo de sangramento, do estágio do hematoma. Então, a gente viu a identificação do sangramento e agora nós temos que iniciar nosso estudo sobre algumas alterações importantes de forma mais específica. Vamos falar de lesões difusas e lesões focais. Vamos iniciar com as lesões difusas. Então, começando com a concussão cerebral. A concussão cerebral é decorrente principalmente do trauma crânioencefálico. Ela é a segunda maior causa de lesão extraaxial. E na sua clínica nós temos que ela representa uma perda de função neurológica que dura até 6 horas. Então, essa perda dessa função neurológica, ela melhora após 6 horas do trauma. Como é que a gente vai identificar? Quais são os pontos alvos que eu devo observar na imagem? Então, eu posso observar edema, eu posso observar hemorragias associadas, esparramadas, eu posso observar efeito de massa. Então, são achados bem inespecíficos que devem ser correlacionados com a clínica. Então, nós sabemos que a concussão cerebral ela pode ser desencadeada por um choque, um agito violento que vai causar uma série de distúrbios nas funções cerebrais, né? Então, a gente tem um choque, um impacto que pode vir na região frontal e esse impacto vai fazer com que a região posterior do cérebro se choque com a calota craniana e esse choque vai levar a um dano. Agora, após esse dano posterior, nós podemos ter o quê? O retorno do cérebro para sua posição inicial, mas com aceleração que vai levar a um dano chamado de contragolpe, como observado na imagem acima. Então, um golpe emitido frontalmente faz a lesão de forma mais posterior do cérebro à sua posição. Existe o contragolpe levar uma lesão bilateral. Olhando agora uma imagem, temos aqui uma imagem de uma tomografia. Perceba que existem lesões em ambos os lados e de forma lateral. Isso representa o quê? Representa que houve um impacto, houve um trauma que tanto levou a lesões no golpe como no contragolpe. Então nós vemos lesões aqui, principalmente lesões de hemorragias, que está o quê? Hiperdensas, de cor semelhante ao do osso, e nessas regiões mais hipodensas, próximas à hemorragia, identificamos o edema. Então, tem edemas em várias dessas imagens, várias dessas cortes tomográficos. É assim que nós identificamos uma concussão. Então, novamente, outra imagem. Nós temos agora uma imagem que representa uma fratura com aprofundamento da calota craniana, levando a uma fratura do crânio. Essa fratura também é associada a um edema subgaleal, um hematoma subgaleal, a um efeito de massa pelo apagamento desse ventrículo e a uma pequena quantidade de hemorragia. Então, são características específicas que, de forma associada, somada, vão caracterizar a observação da concussão cerebral. Então, a gente tem um adendo aqui rápido, que é a identificação de fraturas do crânio. Então, um dos achados que mais indicam para a gente, que mais fazem a gente pensar em fratura do crânio, é esse que está indicado na seta verde, que é o pneumoencéfalo, que é uma bola de ar. Uma bola de ar que vai ser extremamente preta, vai ser extremamente hipodensa, que vai representar que houve uma penetração de ar pela calota craniana. Então, se houve a passagem de ar, é porque tem uma solução de continuidade. Para ter uma solução de continuidade, deve ter alguma fratura nesse crânio, tá certo? E aqui também identificamos na seta amarela a presença de hemorragia subaracnoide, que vai ser mais estudada na próxima parte do vídeo.
Então, aqui para treinar e fixar o seu conhecimento, nós temos uma tomografia, está em janela de osso, e perceba pelas setas azuis que nós temos o pneumencéfalo e nós temos nessa seta azul de baixo, temos a presença da fratura, como também vemos aqui a fratura, vemos novamente outra fratura nesta imagem à direita. Então, identificamos agora como saber se um osso, um crânio está fraturado ou não. E vamos ver agora a última lesão difusa, que é a lesão axonal difusa. Então, a lesão axonal difusa também é principalmente causada por trauma crânioencefálico. Agora ela leva a um coma, a uma disfunção neurológica que dura mais de 6 horas. Então ela é mais duradoura. E ela é causada pelo cisalhamento axonal, uma verdadeira torção dos axônios, levando a uma lesão mais profunda que no da concussão. Os pontos alvos que eu tenho que observar são discretos pontos hemorrágicos, sinais de traumas e uma coisa importante, a dissociação clínico-radiológica, que eu vou mostrar nas imagens a seguir. Então, esse choque parecido com o da concussão vai ser de forma mais grave, vai levar a uma lesão, uma torção mais forte nos axônios, que vai deixar esse déficit neurológico de forma mais prolongada. Ver uma imagem é importante, lembra? Fazer a associação clínico-radiológica. Então, temos um homem de 17 anos com trauma 24 horas, está com Glasgow 3, um Glasgow muito baixo, uma condição muito crítica. Mas se você olhar a imagem, tomografia de forma rápida, você pode achar que não tem grandes alterações, certo? Vamos encontrar hemorragias aqui, vemos hemorragia nos ventrículos, sangue no ventrículo, alguns outros pontos de hemorragia, mas nenhuma alteração grande, nenhuma grande alteração que possa deixar nossos olhos espertos. Então, essa dissociação clínico-radiológica é extremamente presente na lesão axonal difusa. Então, nesse outro caso também, um homem de 18 anos com trauma de 18 horas com Glasgow de 4, um Glasgow muito baixo. Novamente, nós vemos o quê? Uma tomografia que, aos olhos crus, aos olhos rápidos, não parece estar tão ruim. Sim, encontramos novamente hemorragia, sangue nos ventrículos, mas, de forma geral, não parece estar tão comprometido a tomografia. Então, a gente viu as lesões difusas, a concussão e a lesão axonal difusa, e no próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos ver as lesões focais. Então, obrigado e até o próximo vídeo.